participar da roda é um prazer imenso. É um prazer dobrado. Muito obrigada. Prontinho, Felipe. Que tenhamos uma ótima noite. Valeu, Paula. Então, boa noite, pessoal, a todas, a todos, a todes. Que a gente, então, iniciando aqui o módulo 2, o tema da aula hoje vai ser a luta dos povos quilombolas por autonomia e soberania alimentar, né? Hoje, então, a gente vai estar contando com a presença do nosso convidado, o Edgar Amaral. Edgar depois se apresenta, acho que você pode já se apresentar, né? Você já conhece, então passar a bola para Edgar se apresentar, e aí depois você devolve a bola para mim, para que eu possa iniciar a discussão, e aí, num segundo momento, você trazer sua exposição. Pode ser? Pode ser, sim. Boa noite a todas, todos e todos. Meu nome é Edgar Moura, o pessoal conhece por Amaral. Sou ex-conselheiro nacional do Conceia, faço parte de uma organização que tem 38 anos do movimento social negro, chamado Agentes de Pastoral Negro do Brasil. Faço parte de uma rede chamada Rede José de Castro do Nordeste, que trabalha com o tema da fome, né? E também, com a queda do Conceia, nós constituímos uma coordenação nacional preparatória de uma grande conferência de qual eu faço parte, Popular Edição. Boa noite, obrigado. Bacana. A gente que agradece aí sua presença mais uma vez. Então, eu vou começar transmitindo aqui a tela, pessoal. Só um instante. Tá visível a apresentação? Tá sim, Felipe. Tá sim. Bacana. Valeu, gente. Então, vamos lá, pessoal. Então, aula 1 desse módulo 2, o tema da aula de hoje é soberania alimentar e a luta por autonomia dos povos quilombolas. Bom, então, para a gente falar sobre esse tema, né, eu pensei que era interessante a gente entender um pouco sobre esse conceito, né, de soberania alimentar, porque a gente tem falado tanto sobre soberania alimentar, né? Esse termo, ele é o que mais vem sendo empregado pelos movimentos sociais, né, ligados à luta pelo direito à alimentação. Durante muito tempo, as organizações internacionais e muitos estados nacionais, eles utilizaram o termo segurança alimentar para tratar da questão das políticas de combate à fome, né? E, inicialmente, esse emprego do termo segurança alimentar, ele esteve muito focado na questão da produção de alimentos. Inclusive, foi um dos alicerces, né, para a promoção da Revolução Verde, e onde você teve um enfoque muito grande na produção, né, mas não se discutia como era feita essa produção, para quem, né, esses alimentos iam servir e como eles chegariam, né, para se promover esse direito à alimentação. Então, foi diante dessa conjuntura que os movimentos do campo, eles puderam, então, questionar essas políticas que vinham sendo promovidas, principalmente pela FAO, em torno da segurança alimentar, e invocar esse outro termo, que é o termo da soberania alimentar, que aí no Fórum de Nielene, no ano de 2017, promovido pela Via Campesina, a definição dessa soberania alimentar ficou da seguinte redação, ó:
o direito dos povos a alimentos culturalmente apropriados, produzidos através de métodos ecologicamente corretos e sustentáveis, e o direito de definir os seus próprios sistemas alimentares e agrícolas. Então, vejam, né, a amplitude, né, que a questão tomou. A gente não está falando mais só de um direito ao acesso ao alimento, né, mas de um direito muito mais amplo, né, ligado tanto à forma como esses alimentos são produzidos, né, invocando a importância de se apropriar culturalmente do que são os ritos relacionados a essa produção alimentar, quanto ao direito de definir como que vai funcionar todo o sistema, né, alimentar e agrícola. Uma questão também que vem muito forte dentro desse conceito de soberania alimentar é a importância do acesso à terra, né? Afinal, os povos, para terem, né, esse domínio sobre o funcionamento de seus sistemas alimentares, é necessário terem o direito garantido do acesso à terra e mais amplamente ao território, né? Então, quando a gente trouxe para o curso essa perspectiva da soberania alimentar, foi justamente de expandir essa problemática acerca desse direito à alimentação, né, relacionado aos povos quilombolas. Bom, então, para contextualizar um pouco, assim, né, dessa conjuntura mais recente, em termos dessa questão, é interessante a gente destacar, né, como na atualidade a gente tem visto um aumento significativo das disputas por terras e territórios, né, diante de uma série de políticas de grandes corporações internacionais, né, que vêm na privatização da terra, no emprego de uma racionalidade capitalista, né, nesse campo, uma forma de obtenção de lucro. Então, essa territorialidade capitalista que a gente vê muito movimentada pelo agronegócio, ela se choca diretamente com a territorialidade quilombola, né, onde esse valor de troca, né, não é tão significativo, né? A ação ela está muito mais relacionada a um valor de uso, né? E aí, dentro de tudo aquilo que a gente já comentou, né, dentro da identidade quilombola, né, como que ela está muito relacionada, né, ao espaço de vivência desses sujeitos, e a forma como as comunidades usam, né, esse espaço. A gente está falando de propriedades coletivas, né? Você tem o uso coletivo da terra, e dentro de uma lógica que não é essa da lógica capitalista de obtenção de lucro, né? Mas sim de uma série de outros significados mais relacionados a uma dimensão da reprodução multidimensional, né, de cada indivíduo quilombola que está ali, né, naquele território. Então, uma série de alterações são observadas, né, no mundo rural, o que tem levado, então, a alimentação não mais ser um direito humano, né, tipo, acessível a todos, né, mas sim muito relacionada a quem tem acesso ao capital. Então, quem tem dinheiro vai ter acesso ao alimento. Quem não vai ter. Diante de toda essa realidade de alterações do mundo rural que a gente observa na atualidade, né? Bom, então, para a gente falar da soberania alimentar quilombola, é interessante a gente fazer um resgate histórico, né, de como que essa questão ela foi tratada ao longo do tempo, né, pela historiografia brasileira, né. Então, eu trouxe aqui algumas citações de alguns autores. Vejam, essa obra do Barleau,
apesar de ser de 1940, a publicação, ela também é do século XVIII, assim como a do Pita, né? Então, são registros de obras desses autores que escreveram ainda durante o escravismo a respeito de funcionamento de quilombos, né? Os dois se detiveram a falar do quilombo dos Palmares. E aqui nessas citações a gente tem alguns elementos, né, que eles destacam, por exemplo, essa do Barleau. As produções da terra são os frutos das palmeiras, feijões, batatas doces, mandioca, milho, cana-de-açúcar. Por outro lado, o rio setentrional das Alagoas fornece peixes com fartura. Deleitam-se aqueles negros com as carnes dos animais silvestres, por não terem a dos domésticos. 2 vezes por ano faz-se o plantio e a colheita do milho. Colhido este, descansam 14 dias, entregando-se soltamente ao prazer. Vejam, é uma descrição que ele fez da dinâmica, né, de produção alimentar, de funcionamento, né, desse sistema alimentar do Quilombo dos Palmares, mas que não tinha muito... eles não se basearam muito em fontes, né, que fossem fidedignas desses apontamentos que eles fizeram, né? E outra questão importante para se destacar é que eles eram membros da elite, então toda essa produção, né, essa narrativa que eles fizeram, ela foi enviesada no interesse, assim, né, de sustentar aquela lógica, né, de negativizar, né, os quilombos e legitimar as ações de busca, de criminalizar, né, os quilombos. Então, é importante ter em mente isso, assim, também, quando a gente faz a leitura desses autores. Bom, mais tarde, então, por volta, já no século XX, né, a gente vai ter, como a gente tinha falado em aulas anteriores, né, a gente teve uma corrente mais culturalista, né, que deu um enfoque a que os quilombos se formaram a partir de uma busca por um resgate cultural, né, de querer formar estados africanos no Brasil, e do incômodo, né, por não poderem vivenciar isso a partir da escravidão, e que tiveram focadas nesse aspecto, né, de que os quilombos se formaram a partir de processo de fuga e de isolamento. E mais tarde os materialistas também nessa perspectiva de fuga e isolamento, mas que vão caracterizar a fuga como se tivessem sido a partir do incômodo com a coisificação, né, que o sistema escravista coisificava os escravizados, e aí no incômodo com essa situação eles fugiam e formavam quilombos isolados, né? Então Freitas, que é esse autor que eu trago aqui, ele era dessa corrente materialista, né, na década de 70. Mas ele fez um trabalho que foi bem interessante também, de realizar uma tipologia dos quilombos, né? Então ele caracterizou os quilombos como tendo sido, né, agrícolas, mineradores, extrativistas, mercantis, pastoris, predatórios e quilombos de serviço. Então vejam, né, você tem uma diversidade de tipos de quilombos, né, durante o escravismo, que tinham diferentes atividades produtivas. Aí ele destaca aqui que os agrícolas eram mais populosos e mais desenvolvidos. E é nesses agrícolas, principalmente, que a gente viu funcionar sistemas alimentares bem dinamizados, né? E que aqui, para ele não deu tanto enfoque nessas dinâmicas que existiam de relação entre os quilombos e as sociedades em torno, né?
mas que aí, a partir do enfoque que foi dado para a economia própria quilombola, essa lente, né, de observar os quilombolas a partir de uma complexidade muito maior do que pensar que eles viveram isolados, sem contato, né, com a sociedade colonial, isso é rompido, né, a partir de quem? Desses autores que trabalharam a partir da história social. Então, uma primeira corrente assim que veio dar esse enfoque para entender como eram essas dinâmicas de produção dos quilombos e a sua complexidade foi a empregada pelo autor Ciro Flamarion Cardoso, que ele denominou então a brecha camponesa, que seria essa compreensão de uma economia própria dos quilombolas a partir de atividades desenvolvidas tanto por escravizados quanto por quilombolas, que os quilombolas também são entendidos como escravizados, né, durante o escravismo, só que escravizados fugidos, né? Então, uma economia desenvolvida pelos escravizados com certo grau de autonomia. Esse autor ele vai dar um enfoque em entender como que funcionavam as produções, principalmente dos escravizados que viviam nas fazendas, que aí eles ganhavam uns pequenos lotes de terra, né, nas propriedades, para realizar o plantio e também a comercialização de excedentes. Essa estratégia, né, ela foi observada em várias regiões do país, em todas, né? E essa estratégia ela era focada em possibilitar que o escravizado permanecesse, né, na condição de escravizado, não se rebelasse, né, e que o senhor de terra também tivesse uma economia em termos de promoção da alimentação desse escravizado, já que ele cultivava tanto para a própria alimentação quanto para a comercialização do excedente, né? E então a gente vai observar que a partir de um avanço, né, nessa compreensão, depois esse termo brecha camponesa, inclusive, ficou em desuso, porque primeiro que brecha dá uma ideia de um processo pequeno, né, de uma dimensão pequena, mas a gente está falando de algo que ganhou uma amplitude a nível nacional, né? A gente viu esse movimento, né, desse tipo de situação em todas as regiões do país. E não só também no campo, né? Essa complexidade das relações de escravizados, de ganho de autonomia, né, diante do funcionamento do sistema escravista, ela também aconteceu em ambientes urbanos. Então, esse termo brecha camponesa ele passou a perder validade, assim, né? E aí, então, um autor mais recente que dá um enfoque legal sobre a compreensão histórica, né, dessa complexidade das experiências negras e quilombolas no Brasil, é o Flávio dos Santos Gomes. Aqui eu trago, então, umas imagens do trabalho do Flávio, em que ele, ao fazer uma investigação nos arquivos públicos dos estados de Minas, da Bahia, do Pará, ele encontrou uma série de fontes primárias que antes não vinham sendo utilizadas pela historiografia, né? E essas fontes puderam alargar muito mais a compreensão desse fenômeno, né? De como que as comunidades quilombolas elas se reproduziam ao longo do escravismo. Então vejam aqui o mapa do quilombo do Rio da Perdição, em Minas Gerais. Aí a gente tem aqui, ó, na imagem, no ponto 1, a Casa de Conselho, na 2, a Casa de Teá, 3, o Morro do Tigre, o 4, o Morro do Urubu, 5, a Roça e 6, Matos. Então vejam, tipo, nessa caracterização, esse mapa ele foi produzido por uma expedição punitiva, né, que foi
a fins de destruir o quilombo. Mas aí eles fizeram esse registro em forma de mapa, né? E aí é um registro interessante para a gente ver, né, como que era o funcionamento desses quilombos. Ó, vou rodar as imagens rapidamente para não tomar muito tempo, mas elas explicitam essa diversidade, né, de arranjos produtivos dentro dessas estruturas, desses quilombos, né? Esses aqui são todos no estado de Minas, né? Mapa do Quilombo da Samambaia, mapa do Quilombo do Ambrósio, mapa do Quilombo de São Gonçalo, e esse aqui já é na Bahia, mapa do Quilombo do Buraco do Tatu. Em todos eles há essa questão da apresentação de hortas, né, de pequenas estruturas de produção alimentar, e que é interessante para a gente visualizar, né, como um dado muito importante de como existiam, né, desde desse período, né, nos quilombos, essa luta por se ter uma soberania alimentar, né, por se produzir o alimento que vai alimentar, né, a comunidade e também servir como troca comercial, né? Porque no trabalho do Gomes a gente vai ver muito isso, né? Tipo, de que o funcionamento, as dinâmicas envolvidas com os quilombos durante o escravismo envolveram muito o contato dos quilombolas com as sociedades em torno. Era tanto o diálogo com escravizados que avisavam quando ia ter algum tipo de expedição punitiva, né, para que os quilombolas pudessem fugir, era trocas comerciais, né, tem uma série de... Eu deixei lá também no ambiente virtual uns trabalhos que é bem interessante para vocês darem uma olhada de como que esses registros eles atestam, né, a existência dessas dinâmicas diversas entre os quilombolas e as sociedades locais. E por último, assim, para destacar, que inclusive um documento que eu deixei lá, né, esse levante de Santana de Ilhéus. Esse levante, ele tem uma das poucas fontes, né, historiográficas que foi redigida pelos próprios quilombolas. E aí, então, nesse tratado que eles fizeram, diante de uma situação que eles se rebelaram, né, eles fizeram meio que uma greve na propriedade rural e colocaram um tratado, né, para o senhor, o proprietário, né, das terras, de que, entre outras coisas, houvesse dispensa de 2 dias semanais, sexta e sábado, para cultivarem seus lotes de terra, cessão de redes e canoas para que pudessem pescar, direitos de embarcarem os produtos provenientes de suas roças juntamente com as do senhor, quando do envio para o mercado, para não pagarem fretes de baroas, substituição imediata dos veitores e eleição de outros com a aprovação deles, escravos, autonomia para realizarem suas festas e batuques sem a necessidade de autorização prévia e outros itens que procuravam regular, segundo seus interesses, o ritmo e o tempo do trabalho diário. Então, veja, uma série de elementos que visava atender os interesses, né, desses sujeitos escravizados. E aí é muito interessante porque esse documento é uma fonte que ela provocou muito esse debate, né, principalmente contrariando a narrativa dos materialistas, né, de que os quilombolas e os escravizados eram meio que vítimas inermes do sistema, né? Como se não houvesse uma reação, nenhum projeto político de
revolta contra o escravismo, né? Esse documento redigido pelos próprios escravizados, né, atesta muito bem isso, de que houveram uma série de processos de luta, né, organizada pelos próprios escravizados, e que reivindicavam uma série de questões, dentre essas, o direito, né, a produzir seus alimentos, a regularem, né, e terem essa sua soberania alimentar. Bom, não vou estender muito aqui, vou deixar depois a apresentação para quem tiver interesse, para que a gente possa aí agora desfrutar da apresentação do Edgar, que vai trazer um contexto mais recente, né? Eu quis trazer, então, um pouco desses elementos históricos, que é interessante, inclusive, para se trabalhar em sala de aula, né? Para a gente pensar essas outras perspectivas, né? Essa compreensão mais recente em relação a essas dinâmicas, né? Dos quilombolas, principalmente nesse campo da luta pela sua soberania alimentar, né? A gente está falando... Inicialmente eu falei, né, desse conceito da soberania alimentar promovido pela via campesina, né? Isso se deu por volta da década de 90. A gente está falando de um processo, no caso dos quilombolas, que é secular, né? A gente está falando de uma luta por soberania alimentar que é secular, muito antes dessa definição desse termo. Então, é uma complexidade muito maior e traz uma riqueza muito maior para as pautas, né? Então, eu encerro aqui minha fala e passo aí a bola para você, Edgar, devolvo aí. Obrigado, Felipe. Se você puder, alguém apresentar para mim, porque eu estou aqui no improviso, que eu estou fora de Salvador, estou em São Paulo, e estou na casa da minha irmã para tentar ficar melhor aqui o sinal de internet. Certo, eu vou projetar aqui, daí você me confirma se estiver aparecendo. Tá. O Felipe, então, pode passar, Felipe, você inclusive conceituou, né? Na verdade, assim, então, eu faço parte do movimento de segurança alimentar, nós construímos uma coordenação para fazer uma grande conferência popular de SAM, já que o governo Bolsonaro, ele extinguiu o CONSEA, né? Então, como o Felipe fez uma inicial, vamos fazer uma memória bem rápida. Com a vitória do governo, com o Fernando Henrique, ele na verdade, ele suspende o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e deixa parado. Uma das reivindicações do movimento social era a retomada do Conselho, caso tivesse uma vitória do Lula. Com a vitória, o Lula retoma o Conselho Nacional de Segurança Alimentar em 2003 e começa duas lutas que, na verdade, são lutas antigas, né? Luta desde a da época do sanitarista, ali, da questão da saúde, que era a gente pensar o conceito de segurança alimentar, pensar a fome, um debate ainda muito isolado por José de Castro, né? Onde a gente achava que a fome era só no Nordeste, quando falava de fome, pensava nas pessoas raquíticas, magrinhas, que é a história toda que parecia que só tinha no Nordeste, né? E aí a gente consegue mostrar que era mais um ponto realmente do racismo estrutural, colocando desse fato regional, um racismo regional, e com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a retomada de 2003, a gente inaugura conferências municipais, conferências estaduais, para depois chegar numa grande conferência nacional. E, ao mesmo tempo, o CONSEA se constitui, trazendo, então, comunidades tradicionais dentro delas, trazendo um outro debate nessa diversidade que é o Brasil, né? Dentro dessa tipologia que colocou o Felipe, né? Dos quilombos pescadores e todas aquelas questões, a gente observa que somos uma diversidade com mais de 30 segmentos culturais
tradicionais, né? Então, ribeirinhos, quilombolas, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, e por aí afora vai. Então, se constitui uma comissão de população negra e comunidades tradicionais, inclusive colocando povos e matriz africana, em 2007, eu assumi essa coordenação, 2010, na verdade, era só um conselheiro, e a gente tem um debate do que é segurança alimentar, com esse conceito que foi colocado, uma alimentação saudável, adequada, em grande quantidade e que respeita a cultura e a tradição. Então, para nós, esse conceituar com este olhar da segurança alimentar era, de fato, trazer o debate aqui das comunidades quilombolas dentro desse conceito. Então, essa lâmina que eu passo aqui para vocês é a jornada que nós fizemos esse ano, bem atualizada. Fizemos nossos encontros regionais no Brasil todo. Por causa da Covid, não foi possível fazer presencial. E ouvimos o Brasil todo, as comunidades tradicionais fizeram suas reuniões, e todos os estados do Brasil têm um Conselho Estadual de Segurança Alimentar. E dentro dessas cadeiras de conselheiro, todos os estados têm pelo menos um conselheiro quilombola ou de uma comunidade tradicional, mas que vai dialogar com as comunidades tradicionais. Então, aqui é mais uma apresentação para vocês que está acontecendo de segurança alimentar. Tem um site aqui da Conferência SAN, depois vocês podem entrar. E aqui, pode passar, Felipe, pode passar. O conceito, acho que... Eu vou só tirar meu áudio aqui. Está dando para ouvir ou estou falando muito baixo? Eu estou sem microfone, posso colocar. Tá ótimo, Edgar. Tá. Então, só voltando um pouquinho, Felipe, só para dialogar um pouco com a logo, né? Para mostrar essa diversidade que é o Brasil, e aqui representado, né? Os indígenas, a população negra, quilombolas, dentro dessa logo, né? Que é importante que vocês acessem a Conferência SAN, e ali vão achar muitos documentos importantes do debate atual. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei, né, o conceito de soberania alimentar, falei um pouco do conceito de segurança, o Felipe passou também por esse conceito, né, que eu costumo reduzir, sistematizando, dizendo que é a nossa autonomia sobre o que produzir, sobre o que comer e sobre o que plantar, né? Aqui a gente já começa a discutir esse processo eurocêntrico, né, que quer impor que a gente só pode comer uma coisa, só pode plantar uma coisa, né, avançar na monocultura. Então, esse debate de soberania é um debate onde as grandes empresas e o latifundiário, eles começam agora a resgatar, a tomar para si o conceito de segurança alimentar na lógica do agropop. Então, a gente reforça todas as nossas falas a soberania, porque aí não tem como o pessoal roubar essa definição nossa, né? Que é o direito de ir, vir, produzir, o que comer. E aqui também a gente consegue discutir a colonialidade imposta para a gente, e também consegue discutir a importância de avançar no processo decolonial. Pode passar, Felipe. É importante, quando fala de quilombo e soberania alimentar e segurança alimentar, a gente trazer o tema da agroecologia, porque ninguém mais do que nós, né, e eu falo nós, me colocando dentro de um processo de quilombola, venho de uma família do interior de São Paulo, de agricultura familiar, colocada como família negra rural, né? O tema quilombola pega mais força em 2003, com a entrada do Lula. Aí essas comunidades negras rurais, elas vão se identificar a partir do decreto 4887, que fala em definição e titulação de terras, e aí você estoura o que tinha com o FHC 300 comunidades colocadas até 2003. Após o decreto 4887, a gente chega em 2021 com mais de 5.000 comunidades quilombolas identificadas, né? Então, a agroecologia tem tudo a ver com nós quilombolas, né? Nós tradicionais, que é uma ciência, né? Não é só um jeito de fazer, né? É uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos da agroecologia,
da agricultura agroecológica, da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, o que é culturalmente sensível. Então, quando fala de quilombo e meio ambiente, a gente tem que, de cara, lembrar da agroecologia. Por isso que não dá para falar de agroecologia sem quilombo, e não dá para falar de quilombo sem agroecologia. Então, essa definição, a gente deixar muito explícita para nós, é importante, porque é aqui, nessa definição, que nós vamos ver o grande ataque do agronegócio também com as questões do agrotóxico, né? Então, a gente vem discutindo, e as pessoas quilombolas mais ainda, junto com as rurais do campo, porque hoje, quando vocês verem pulverização aérea de remédio, eles colocam remédio, e nós chamamos de veneno, na agricultura, que provoca câncer, que provoca diminuição de vida das pessoas que ali estão trabalhando, né? Então, é nesse tema que a gente entra muito forte, combatendo o uso de agrotóxicos. Lembrando que aqui, na gestão do Bolsonaro, ele dobrou o número de liberações. Todo mês tem 2, 3, muitos que são proibidos fora do Brasil, ele entra sendo autorizado aqui. Então, tem uma campanha e uma resistência muito forte nossa contra o agronegócio, contra o agropop, porque eles são a favor do veneno. Pode passar, Felipe. Sistema alimentares, né? A gente não dá para falar de segurança alimentar sem pensar o sistema. E o sistema alimentar é a produção, como que sai isso que a gente produz e como que a gente comercializa. Então, a gente costuma falar sistemas alimentares é a bola da vez para a comunidade quilombola. Muitos falam, mas os quilombolas não produzem nada, os indígenas não produzem nada. Não é verdade. Se produz muito. A nossa dificuldade é quando a gente olha para os sistemas alimentares. A gente precisa de um avanço de uma política pública de assistência técnica, a gente precisa de um avanço, de uma melhoria no campo, né, com a questão das rodovias. A gente precisa de um avanço dessa interlocução de que eu produzo, como é que essa minha produção chega até a capital, já que nós sabemos que nós, quilombolas, estamos produzindo nas regiões rurais, geralmente elas são mais fora, mais longe da capital. Então, sistemas alimentares, a gente pensar a logística, a produção e a comercialização, né? E aí, a gente pode definir como as práticas dos saberes relacionadas à produção, à reprodução da vida, material espiritual, né? Essa que exerce o lance estruturador da organização social, tornando mais intrínseco, né, essas questões. Pode passar, Felipe. Eu só quis reforçar aqui, trazendo para a população negra e comunidades negras rurais, e comunidades quilombolas, porque a gente, às vezes, não fala das comunidades negras rurais e fala das quilombolas, e elas, na verdade, são praticamente as duas coisas, né? E aí esse processo do racismo estrutural vai afetar diretamente os sistemas alimentares, aumentando a desigualdade social, econômica, né? Esse grave índice de vulnerabilidade da saúde, né? No meio rural e no urbano. E aí a gente também começa a observar, quando a gente fala do êxodo rural, trazendo o campo, entrando na cidade, muitas comunidades quilombolas também acabaram fazendo isso, né? Que se está muito ruim no campo, eu vou para a cidade. Então, os jovens quilombolas acabam vindo para a cidade e sofrem muito com isso também. Então, é só para a gente trazer o abastecimento, a comercialização, pegando esse eixo que o Felipe falou, né, da rede lá atrás, na época de Palmares, em 1600, que toda a resistência à nossa luta também vem da abolição, porque a gente já estava comercializando nas grandes cidades o que a gente estava produzindo. Então, a gente vai ver muitos livros escritos e apresentando, né, os escravizados de ganho, né, que iam até a cidade vender os produtos dos senhores, né, e tinha os quilombos, vamos dizer assim, as comunidades quilombolas independentes de Palmares era uma dessa, muito rica em produção, que vinha também na capital dividir,
vender o que era produzido nos quilombos, e aí chocando com o que era produzido nas fazendas escravocrata, né? Então, sempre é bom falar dos sistemas alimentares e lembrar do passado olhando o presente. Pode passar. Aqui é só uma configuração, é uma coisa quilombola que eu pesquiso na minha mestrado que eu estava fazendo em São Paulo, dei uma parada, mas fica ali divisa com o Paraná, mas é só configuração para mostrar, né? Olha aqui uma ponte quebrada, né? Então muita produção além do artesanato, comida, mas como é que você escoa essa produção, né? E a comunidade quilombola está sempre envolvida dentro de um eixo solidário, né? Associativismo, cooperativismo e economia solidária. Pode passar. O direito à terra, né? O Felipe falou bem da questão da terra. Não existe soberania e segurança alimentar sem a gente entender o direito da terra, né? Então, é fundamental o tema da terra, é fundamental a reforma agrária dentro do foco das comunidades tradicionais quilombolas. Por isso que o decreto 4887, que fala da titulação, que reconhece um espaço quilombola de forma associativista, né, de forma coletiva, que passa pela Palmares, né, que a gente pode uma hora, não sei se já foi falado no curso, mas a gente falar toda a dinâmica que é a reconhecimento de quilombola até o título de quilombola, né, que é um trabalho que pode demorar, em muitos estados, demora 15, 10 anos para reconhecer, para dar o título para uma comunidade. Então, a gente tem aí mais de 40, nós temos mais de 100 processos para titulação. Então, dá para imaginar que dentro dessa lentidão, nós vamos demorar pelo menos mais 500 anos para conseguir dar o título para todas as comunidades quilombolas reconhecidas hoje, né? A gente pode uma hora falar só disso. Pode passar. Aí é só para a gente pensar que a alimentação saudável depende, sim, de políticas públicas, depende de um reforço comunitário, depende de uma educação alimentar, a regulação do controle de alimentos, né? E a realização do serviço de saúde. Então, e a oferta de alimento. É isso que vai, ao mesmo tempo, baratear os alimentos para chegar até a nossa mesa, né? Lembrando aqui que essa tabelinha mostra para a gente que 40% do que chega à nossa mesa é da agricultura familiar, não é do agropop. E aí, quando a gente vai ver o que os colorados estão produzindo, muitas vezes o que ele produz não é mostrado, né? Porque você pega muitos estados que estão fornecendo para alimentação escolar aipim, né? Eu sou paulista, eu falo mandioca, mas aqui em Salvador e no Norte e Nordeste tem diferença de mandioca com aipim, então já estou familiarizando com aipim, né? Então, o aipim, para quem está em São Paulo, a mandioca, banana. Então, tem muitos produtos que as comunidades quilombolas estão produzindo, estão entregando na alimentação escolar, e que a gente não sabe. É mais fácil perguntar para uma pessoa de onde vem aquele aipim, ele vai falar que vem do mercado, mas não vai lembrar que tem uma produção. Então, esse debate passa pelo selo quilombola, que é muito discutido, e algumas comunidades já têm o selo de agricultura familiar / selo quilombola. Pode passar, Felipe. Não tem como você não falar desse processo colonial que é imposto dentro da população quilombola, né? Dentro da sociedade quilombola, né? A gente sabe que todo esse entrave, né, nesse sentido de a gente não ter acesso às políticas públicas, dessas questões do atravessador que vem buscar os produtos quilombola e vende como agricultura familiar dele, né? Então, você hoje tem muitos pesquisas mostrando que tem fornecedores na alimentação escolar, por exemplo, e o que vende nas concorrências, nos editais públicos, que, na verdade, ele acaba fazendo só a compra dos quilombolas e vende como agricultor familiar, nem fala do produto quilombola. E aqui pensar a colonialidade é pensar que esse é um racismo estrutural colocado pela política do Estado brasileiro e que ela vai se reproduzindo em cada espaço dentro do eixo da soberania e segurança alimentar, né? Então, esses quilombolas não têm direito, não têm visibilidade, né?
apenas vai sendo usado para produzir e com venda de produtos, muitas vezes, sem estar dentro do valor de mercado. Então, eu trago aqui essa cuidado da cultura alimentar, porque é nesse foco também que a gente vai discutir o eurocentrismo com o olhar quilombola, né? Porque mesmo na sociedade quilombola, o eixo de a pressão de que ele não tome suco de laranja natural e que ele use o refrigerante, a pressão de que ele saia da sua produção de aipim e que passe a produzir, que alguns apenas plante só o que o mercado quer, saindo dessa diversidade, saindo da troca, também leva a um processo que eu chamo de um processo de colonialidade que a gente vem, as comunidades quilombolas vêm discutindo, vem se fortalecendo, vem numa resistência muito grande de continuar produzindo muitos produtos e avançando em feiras de trocas. Então, tem comunidades que ainda conseguem manter as suas feiras de troca, feiras de semente e as feiras de troca do que é produzido. Mas o processo estruturante de colonialidade é forte dentro das comunidades tradicionais. Por isso, as violências no campo também, né, e a nossa briga na resistência de direitos. Oi, Edgar, acho que você travou. Só um minutinho, pessoal, vou tentar contato aqui com ele. Oi, Edgar, voltou. Eu voltei, eu travei, né? Desculpa. Mas você consegue passar a próxima, Felipe? Sim. Já falamos dos sistemas alimentares, né? Eu falo disso. Aí tem uma fala do Zé de Castro, né? Que é o precursor, o médico, né? A pessoa que a gente, na área de soberania alimentar, lembra sempre das falas do Zé de Castro, que nenhum plano de desenvolvimento é válido se não conduzir ao prazo razoável e à melhoria das condições da alimentação, né, do povo. E aí a gente traz isso para o povo quilombola, nessa questão do esmagador da fome, né, que possa produzir em níveis de conduzir o verdadeiro desenvolvimento econômico, equilibrado, e daí a importância da meta de alimentos para o povo, ou seja, a libertação da fome. Né? Então a gente sabe que a fome, nesse momento, que está passando alguma cidade quilombola, passa por uma questão de não ter uma política pública pensada para o campo, né? Pensada para aquele espaço, para aquele quilombo que está produzindo. Não tem uma política de até, a política da questão de alimento caiu, não tem mais investimento, né? Apenas a PEC da morte levou todo o dinheiro de investimento do sistema de segurança alimentar. Então, é nesse ponto que a gente fala que nós avançamos tanto de 2003 para cá, que nós criamos um sistema de segurança alimentar em 2006, né, um arcabouço legal de políticas públicas que fortalece o sistema de segurança alimentar. E é nesse eixo que entra a comunidade tradicional quilombola, né, onde todo estado, todo município é obrigado a ter um plano de segurança alimentar. A gente sabe que isso não é feito na maioria dos municípios e em alguns estados não tem um plano. E a nossa resistência é avançar nesse plano estadual e nesse plano municipal, que esse plano ele olha a segurança alimentar e a soberania com a população quilombola dentro desse escopo legal, né, de política pública legal. Pode passar, Felipe. O decreto 6040 passa um pouco pelaquela tipologia que o Felipe colocou no início, o meu auto-reconhecimento como comunidade quilombola, que isso também facilitou muito no reconhecimento das comunidades quilombolas. Então, a gente sabe que no Brasil todo, você tem cidades que hoje são cidades, mas que no passado, lembrando a fala do Felipe, após o escravismo criminoso, a gente foi para os barrancos, fomos para os morros, fomos para o fundão. E esse fundão virou cidade, né? Esse fundão virou Rio de Janeiro.
esse fundão virou a cidade de Campinas, esse fundão virou só. Então, a comunidade quilombola lá estava, ou lá está. Né? E aí, a sua terra tem toda essa dificuldade. Esse decreto, toda hora sofre ataque. Pode passar, Felipe. Que é o 6040, que vai passar pela cultura também. A tipologia que o Felipe colocou lá, se vocês olharem, ele apresenta lá 6 ou 7 pontos. Você olha o Brasil hoje, quando eu falo de quilombos, eu vou relacionar pelo menos em 30 segmentos. Quando eu falo de ribeirinhos, tem quilombo. Quando eu falo de agricultor familiar, tem quilombo. Quando eu falo de ano de bebeiras, tem quilombo. Apanhadores e apanhadoras de flores, tem quilombo. Então, veja que essa questão de comunidade quilombola, ela não está apenas ali num gueto de população negra, rural, lá naquele cantinho. Não, ela está embrenhada num monte de questões de segmento, e quando a gente consegue colocar isso no papel, trazer isso para uma pesquisa, colocar isso dentro de um mapa, você vê que nós somos muitos, né? Pegando esse eixo que o Brasil tem 52% de negros, e aí eu vou trabalhar fazendo recorte de indígenas e quilombolas e todos os segmentos, então dá muita gente, né? Somos muitos. Aqui eu apresento para vocês aqui 33, né? Ribeirinhos, sertanejos, vazenteiros. Então, é muito interessante quando você olha e se enxerga como quilombola em vários desses pontos. Pode passar. Aí o racismo institucional, acho que dispensa comentário, né? Esse conceito que a gente está toda hora falando, mas é uma questão que tem que ser discutida no âmbito da política de segurança alimentar. Com racismo não tem agroecologia, com racismo não tem democracia. Então, pensando nessa ótica, a sociedade quilombola sofre 2 vezes, né? Negra e quilombola acaba sofrendo com esse racismo estrutural muito, né? Com a falta de acesso às políticas públicas estruturantes da segurança alimentar. Pode passar. Eu trago um gráfico aqui de 2014, mas esse gráfico se reproduz agora em 2018 e 2019, né? E aonde quem mais sofre com a insegurança alimentar são as comunidades tradicionais, as do quilombo principalmente. Esse mesmo desenho a gente vai olhar com a Covid também. E por que eu falo de Covid? Covid quilombo. Porque Covid quilombo nós estamos falando de falta de política pública de abastecimento, falta de política de água, de saneamento básico. Então, falta política pública nas áreas que estão as comunidades quilombolas. Com isso, as mortes, com isso, a questão de insegurança alimentar é muito alto e muito mais alto ainda nas mulheres quilombolas. Pode passar. O desafio da pobreza, né, passa por esse eixo, tanto no urbano e no rural. Né, eu tenho que pensar numa política... Não, a política universalista da segurança alimentar, ela não serve para nós. Por isso que a gente debate o sistema de segurança alimentar, o CISAM. O CISAM é o irmão mais novo do SUS. CISAM, SUS e SUAS, eles andam juntos. E o CISAM, para nós, negros e comunidades quilombola, é onde vai conseguir a gente ter a garantia de vários direitos e, ao mesmo tempo, vai fazer a gente conseguir avançar contra a pobreza, né? Avançar na proposição de política pública para avançar na igualdade de gênero, na igualdade de raça, na igualdade LGBTQI+. Mas esse ponto é o ponto principal para a gente conseguir ter uma política estruturante para a comunidade quilombola na questão de combater a fome, né? Porque não adianta só ter o título da terra se eu não tenho o processo de ATER, de investimento. Então, a gente discute essa questão do desafio da pobreza, passa por aí também, né? Criar subsídio para a produção de alimentos orgânicos. Então, o que nós estamos falando? Que a prefeitura onde vocês moram, onde vocês estão, ou o estado onde vocês estão, e tem comunidade quilombola, tem que se discutir uma política voltada para a agricultura familiar / comunidade quilombola. Porque todo município que tem comunidade quilombola, ele tem um valor a mais na saúde. Pouca gente sabe disso, e alguns prefeitos fingem que não sabem, e acabam não mandando, inclusive, uma assistência à saúde maior. E não dá para falar de saúde e comidas
sem falar de segurança alimentar. Elas estão juntas para nós. Né? Pode passar, acho que está no final já. Já falamos da terra e território, pode passar. Atenção à saúde, acho que eu consegui configurar bem agora aqui, né, incluindo os falcêmicos, celíacos. A gente defende que tem uma questão de saúde e segurança alimentar que tem mais prevalecência na população negra. Né? Por isso, quando a gente cria a escala da EBIA, que vai medir que é a escala brasileira para medir a segurança alimentar, a gente também consegue dizer isso para o Estado brasileiro. Eu não posso ter uma política e um orçamento universalista. Eu preciso ter um orçamento afirmativo também na área de segurança alimentar e na área da saúde. Então, onde a gente fala que ter um CISAM afirmativo, pensando nas comunidades tradicionais quilombolas. Pode passar? Essa é um documento que eu não passei para o Felipe, estou deixando aqui a carta do 5º encontro que teve de população negra, e tem foco, e tem documentos, e tem propostas das comunidades tradicionais quilombolas aí também. É importante que a gente dê uma lida nessa carta. Tem um documento muito importante da Covid-19, um mapa que mostra a Covid-19 nos quilombos, e tem um mapa do racismo e violência, que vai trazer também, isso está tudo novinho, coisa nova, saiu agora esse ano, porque não dá para discutir soberania e segurança alimentar sem discutir violência, sem discutir morte, sem discutir essas questões todas. E, para encerrar, o que está sendo muito discutido no foco da soberania alimentar, com a falta de dinheiro? A alimentação escolar. Então, hoje, com a pandemia, mais de 40 mil estudantes das escolas públicas ficaram sem comida, né? Sem alimentação escolar. Houve uma resolução para que o Estado brasileiro, o município, o governador, pudesse comprar kits da agricultura familiar, respeitando a lei do PNAE, que 30% tem que ser comprado da agricultura familiar, e nesses 30% inclui as das quilombolas. Então, se o Felipe está vendendo laranja e o Edgar está vendendo laranja, mas o Edgar é quilombola, e o preço do Edgar é um pouquinho mais alto do que o do Felipe, que não é quilombola, quem ganha o edital é o quilombola. Então, tem uma resolução para isso, né, favorecendo as comunidades quilombolas. Há um ataque todo distante do PNAE, os governistas, os bolsonaristas querem mudar essa lei, né? Recentemente, um deputado do PSL fez um projeto de lei que acabou sendo aprovado para derrubar a prioridade de compra da alimentação escolar das comunidades quilombolas, dizendo que todo mundo é igual, né? Não tem que ter, e aí usou a palavra privilégio. E isso acabou passando na Câmara, e nós fomos para cima dos nossos deputados de esquerda e do centro, dizendo discutir privilégio, então vocês têm que discutir branquitude, não dá para discutir privilégio para quilombo dentro de um espaço que nós estamos hoje, né? Brigando com o agronegócio. Então, veja, mas é o quê? Nós estamos falando de bilhões por ano para a alimentação escolar. Não estamos falando de R$1.000, é de bilhões, por isso que o ataque na alimentação escolar. Então, o estado que vocês estão, o estado da Bahia mesmo, ficou com mais de 80 milhões parado. E nós estamos para cima do estado da Bahia. O estado de São Paulo ficou com mais de 100 milhões parado. Então, como é que você, no momento de pandemia, que está todo mundo numa crise, então a crise no campo, e você não investe o dinheiro que está lá para investir da agricultura familiar quilombola, e você vai dar cartão para comprar do mercado. Então, veja que o ataque é muito grande também no combate no momento da fome. A gente pode discutir muito mais, mas o PNAE é hoje o programa mais estruturante e mais importante para a agricultura familiar e mais importante para a agricultura quilombola. Nós vamos agora, dia 28, eu posso depois convidar alguns de vocês a uma reunião com o MPF e, junto com a Associação Brasileira de Supermercado, discutir que queremos nas gôndolas de supermercado produto das comunidades quilombolas indígenas. Então, nós vamos na terceira reunião com a Abras e o MPF para discutir isso. Depois eu vou passar para o Felipe, que não dá para ter muita gente na reunião, mas a gente pode discutir algumas pessoas para acompanhar essa reunião de qual eu estou ajudando a organizar.
Acho que é só... Pode passar, Fê. Acho que fechou. Algumas referências importantes e aqui um pouco da minha apresentação. Desculpa pela correria aqui também, pela demora, mas era importante conceituar um pouco o CISAM para a gente falar mais do que é soberania alimentar. Obrigado. Que ótimo, Edgar, hein? Eu achei que foi muito rico a apresentação, né? Pôde trazer elementos muito da atualidade, né? Para a gente pensar todo esse desafio aqui que é discutir o objeto, né, desse curso, né? Educação escolar quilombola e a soberania alimentar, né? Pensar isso envolve diretamente essas políticas públicas, né, que Edgar muito bem citou, e que a gente tem visto todo esse retrocesso na atualidade, né, mas o que não impede a luta, né, como Edgar também muito bem sinalizou, como está em curso. Então, agora é o espaço para a gente dialogar. Então, sintam-se à vontade aí, pessoal, para fazer questionamentos, considerações, levantar dúvidas. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui no chat. Claudio Mar, pois não? Boa noite a todos e todas. Eu achei muito brilhante, as apresentações foram excelentes, né? Gostei demais. E eu queria fazer uma pergunta ao Edgar, quando ele falou que nos editais, né, quilombolas concorrendo com outros não quilombolas, que os quilombolas têm prioridades, né, na alimentação escolar, mesmo ele vendendo um pouquinho a mais, mas ele teria certa prioridade nesse sentido. E aí, por aqui, os editais que a gente vê, inclusive, que as escolas soltam e tal, né, com relação ao PAA, aí já vem precificando as coisas, né? Por exemplo, paga R$ 10 num produto A, R$ 15 num produto B, já vem precificando por quilo, ou dependendo do que for, às vezes se for coisa de hortaliça, já vem quanto que dá para pagar em cada produto. Aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, se ele pudesse explicar um pouco mais sobre isso, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente perde os editais, né, até mesmo nas escolas localizadas nos territórios quilombolas, aí a gente perde para pessoas que não são quilombolas, né? Às vezes tá lá o edital solta e às vezes quem entrega os produtos não são os quilombolas. Aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Bacana, Claudio Mar. Edgar, se quer comentar agora? Edgar, seu áudio está desligado. Tá. Eu vou passar para o Felipe também, Felipe, a resolução do PNAE, que aí você coloca lá, né? Eu falo você que você que está nessa ponte, mas existe uma resolução do PNAE, que é a Lei 13.987, ela é de abril de 2020, com a pandemia. Ela abre possibilidades de compras no momento emergencial. Mas já tinha uma lei, que é a Lei 11.947, de 2009, dizendo de tudo isso, dizendo dos 30%, que é o mínimo 30% do agricultura familiar, e que fala dando prioridade às comunidades quilombolas e indígenas. Qual que é o pulo do gato nisso tudo? É porque toda a escola, ela tem que fazer a compra olhando por agricultura familiar do entorno. E isso não acontece, porque a gente não fiscaliza. Aí você vai ver que uma escola que está dentro de uma área rural, por exemplo, que tem lá, na época de manga, tem manga jogando na rua, e a escola está dando refrigerante.
E aí ela abre uma edital e abre uma chamada pública pensada nas frutas. Então, ela monta um cardápio muito mais pensando no capital do que um cardápio cultural. E aí você vai ter um choque muito grande. Por exemplo, por que muitas escolas não dão peixe? Aí você vai lá, o filho do pescador ou pescadora fica na escola comendo salsicha. Ou uma pessoa lá do Pará que na escola ele não tem açaí, mas ele sabe o que é refrigerante. Então, tem umas contradições grandes no PNAE que nós estamos avançando. E eu vou falar que eu aprendi muito isso com a pandemia. A organização que eu faço parte começou a fazer reuniões de mediação. Quando a gente viu um monte de escola suspensa, a gente chamou o FNDE, chamamos o MPF e começamos a fazer reuniões pequenas com escolas, com municípios, dizendo, usa a resolução, mas eu não consigo, aqui não tem Cláudio Honor para oferecer tal produto. Aí você olha e fala, tem sim. Né? Nutricionista não faz o cardápio pensando no entorno. Tem que fazer. Isso é educação alimentar, isso é cultura alimentar. Então, o eurocentrismo entra justamente aí, Cláudio Honor. Então, venha somar conosco nessa nossa luta para garantir a alimentação escolar e a cultura alimentar quilombolas e indígenas. Por isso que o agronegócio está querendo pegar essa parcela que é de bilhões, né? E eu falo isso porque os pescadores artesanais sofrem. Eles pescam, o pessoal compra o peixe deles, processa, coloca um carimbo de uma empresa e vende para a escola. Sendo que a escola podia comprar direto do pescador ou da marisqueira. Aí a marisqueira passando fome e o pescador passando fome, sendo que a escola podia comprar. Então, esse curso é bom também, porque eu vejo que a gente tem que sensibilizar os diretores de escola, porque muitos diretores de escola têm o poder na mão para fazer as compras, como muitos nutricionistas têm o poder na mão para executar o cardápio. Não é só elas, não. Às vezes elas são poucas também por número de escola que tem o município. Então, nós tem que ter... É possível. Como você falou do edital, tem que discutir, entendeu? Tem resolução para isso, Cláudio, não é nada solto, não. Tem resolução. Interessante. É interessante pensar também como que funciona, tipo, dentro dessa sistemática, né? Como que o racismo institucional ele acaba, tipo, Cruel. Ele é cruel, né? A gente vê muito como que essa dificuldade, né, a implementação de programas federais a nível municipal, né? Acho que essa questão até que se colocou, né, tipo de como que para a saúde, o município que tem quilombos, ele recebe um recurso a mais, né? Sim. Mas acho que na questão da escola também tem uma questão assim, né? E, inclusive, recente, numa conversa que eu estava participando, em que Givânia estava presente, ela expôs isso, assim, né? De como que, mesmo havendo essa questão de o município poder ter um recurso a mais, ele não implementa, não reconhece a escola como quilombola, decorrente desse racismo institucional, que é de negar a essa população o acesso a direitos, né, específicos, mesmo que isso fosse gerar um ganho para a própria arrecadação municipal, que é muito louco, né? Como que a perversidade do racismo institucional, ela emperra muita coisa, né? E o processo da colonialidade, né, Felipe? Porque você percebe que, imagina você, um pescador, e seu filho lá numa escola, quando ele vai comer a merenda escolar, que ele come o peixe, automaticamente vem na cabeça dele, meu pai pescou esse peixe. E quando vê todo mundo comendo, você tem uma valorização de autoestima muito grande. Né? O que o meu pai está pescando, o que ele está vendendo, todos meus amigos estão aqui consumindo. E sai daquele eixo que o quilombola é coitadinho, que o quilombola é não sei o quê, que é isso que acontece. O racismo também colocado, né? Que a gente não produz nada, a gente é coitadinho. Então, é por aí que a gente dá também aquele reforço na nossa autoestima, né? Desde de jovens. E a alimentação escolar não está só nas crianças, né? Porque dentro da universidade
É o mesmo processo com a alimentação escolar. As compras, né? Tem que passar, né? Tem que fazer isso. A Anvisa joga contra, né? Então, tem debates muito lindos nesse tema colocado junto nesse Brasil afora aí. Tem um debate na Amazônia, está colocado, que é o seguinte: se uma escola indígena, lá na aldeia indígena, e a família dela come caça, caçou um tatu, em casa comeu, por que na escola indígena ela não pode fornecer, ela não pode também fornecer caça na alimentação escolar? Se a caça naquele contexto, dentro daquele território, é natural. E aí você traz todo um debate da Anvisa que não pode. Então entra a salsicha, entra o refrigerante e não entra a caça do tatu, outra caça que aquela criança ou aquele adulto come em casa, por exemplo, né? Ou trazendo isso para a comunidade tradicional. Mas é um debate que está sendo feito na Amazônia, e nós estamos rodando esse Brasil para tentar convencer a Anvisa que tem que fazer algo melhorado, né? Sabemos da dificuldade de comprar peixe, mas tem que... dá para comprar um bolinho de peixe processado, tem coisa que dá para fazer, não dá para falar não para tudo, né? Realmente. Maria José tinha levantado a mão. Você quer falar, Maria? Alô, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Só relatar essas experiências aqui no Quilombo, quando se falou aí, né, de educação escolar, principalmente a soberania alimentar, porque a gente está aqui nesse processo de tentar organizar para que nossos produtos, né, sejam escoados. A gente já começou há bastante tempo a tentar vender em algumas feiras, só que não deu tanto resultado, porque a gente a distância é longe para poder estar participando das feiras, né? E aí teve uma vez que a gente levou bastante produto, né, aqui da comunidade, e assim, não vendeu quase nada. Foi até um encontro que teve, acho que no Expo Minas. Então, se vendeu muita pouca coisa e voltou não, porque aí, como era verdura, aí tinha gente aí que mora em Juiz de Fora, aí as pessoas que foram daqui doou o restante dos produtos e tudo mais. Então, assim, veio essa pergunta, gente, como que nós vamos fazer? Porque a gente, graças a Deus, produz bastante coisa, tem muito alimento que já é natural daqui, como a gente brinca, né? Igual essa época já está aí o Orapronopis, as bertalhas, o chuchu, né? Muita coisa que já vem natural, que já está aqui. E a gente, além de a gente consumir, a gente, claro, queria ter o sonho de desenvolvimento sustentável aqui na comunidade, está escoando essa nossa produção, até para que as pessoas pudessem ter, né, o ganho para estar se mantendo aqui no Quilombo. E quando vocês falaram isso aí veio realmente na minha mente esse processo todo que a gente está tentando. Então, a gente está com esse centro social, para ver se a gente consegue estar fazendo essa cozinha industrial para escoar nossa alimentação, nossos produtos, né? Doces e bolos, né? Que a gente consegue estar fazendo aqui, que, graças a Deus, as mulheres produzem aqui muito bem. E, assim, tentar estar colocando na internet para estar vendendo. A gente viu na Rede Sapuqui uma ideia de feira quilombola, então a gente está vendo esses exemplos para tentar estar se organizando aqui para que as pessoas possam estar, né, ter nossa soberania alimentar aqui na comunidade, porque quando se planta também serve para a nossa própria alimentação, né, e serve para poder estar alimentando, né, outras pessoas. E aí, quando se falou da merenda escolar, eu lembrei de um processo que nós ficamos aqui 4 anos tentando saber sobre a DAP quilombola. Nós ficamos sabendo da DAP quilombola, mas em todos os órgãos que a gente procurava, ninguém sabia explicar como que conseguiria essa DAP quilombola, né? E aí, assim, foi depois de 4 anos que a gente conseguiu se organizar. Organizamos a DAP quilombola, depois de discutir, de entender, foi até no encontro na universidade, né? E aí, só que agora está tendo a dificuldade das pessoas conseguirem vender para merenda escolar, porque é muita burocracia, é muita documentaçãozinha que tem que estar organizando. Tem uma só que a gente conseguiu aqui,
para estar vendendo para a escola, porque acho que vocês já estão sabendo aí na história, que a gente está tentando transformar a nossa escola em escola quilombola, que nós estamos aqui no quilombo, a nossa escola é considerada rural. A gente sabe que vem uma verba diferenciada para a nossa escola também, por sermos comunidade quilombola. Até agora eu não entendi esse processo, porque se ela não é considerada escola quilombola, por que vem essa merenda, esse dinheiro diferenciado, e isso a gente ainda não sabe, né? Mas a gente está aí nesse processo de organização, já temos o documento, vamos levar, né, para o prefeito, para a gente tentar transformar essa nossa escola em escola quilombola. E o sonho é que os nossos produtos aqui da própria comunidade, né, seja consumido na escola. Já conversamos com a nutricionista, né, de tanto falar, aí já conseguimos. Tem essa que está vendendo os biscoitos do próprio quilombo para a nossa comunidade, assim, no município, né? E também nós conseguimos colocar o Orapronox, né, na merenda escolar. Só que a dificuldade é que o cardápio, né, acho que cardápio, não sei a lista, é feita para o ano inteiro. Então, assim, como tem a época dos plantios, aí, exemplo, vai ter a época da seca, por exemplo, não tem tanto Orapronox. Alguns produtos não dão assim. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que estar vendo para tentar ir melhorando e ver essa questão aí, porque eu te faço uma pergunta, para conseguir a DAP quilombola e para vender para a merenda escolar, diz que tem que ter o cartão do produtor e tem que ter terra. Só que a gente sabe que a terra de quilombo não é separada. A terra de quilombo é um documento coletivo. E principalmente aqui na nossa comunidade, que está em processo, a gente ainda não tem o documento da nossa terra. A gente tem a certificação, nós estamos no processo da titularização ainda das nossas terras. E aí, como que faz? Porque tem uma outra menina que está tentando conseguir, mas ela falou que tem essa dificuldade, que diz que tem que ter documento de terra. Então, eu já deixo uma pergunta para ver se quem pode estar me orientando para me estar ajudando essa outra moça, né, que tem a DAP quilombola, que quer participar desse processo, né, sabendo que ela não tem o documento de terra para conseguir o cartão cidadão, e como que poderia estar orientando para ajudar ela e outras pessoas da comunidade, que o sonho da nossa associação é estar colocando quanto mais pessoas envolvendo, né, para estar plantando, para estar vendendo para merenda escolar e tudo mais. Então, muito obrigada, e deixa aí a minha pergunta. A gente que agradece, Maria José, sempre com colocações muito interessantes e trazendo, né, o contexto local para a gente pensar esses temas que a gente traz, né? Eu acho que é muito pertinente. Edgar, você quer comentar? Porque eu desconheço esse processo da operacionalização, né? Eu não sei comentar a respeito. O seu áudio está desligado, Edgar. Que é o documento que vai dar condições de você comercializar. Agora, a DAP quilombola, ela também está organizada dentro da... Vocês podem se organizar como cooperativas, né? Como cooperativa quilombola, e você pode participar das compras do PNAE, né? Agora, essa questão da DAP, elas têm hoje um grande debate, porque o sindicato que dá a DAP, do Sindicato Rural, o INCRA, no fato de quilombos, de 4 anos para cá, começou também a cuidar de quilombos da DAP. Então, a DAP, hoje, ela é um caminho, mas vocês podem tirar a DAP mesmo que vocês não tenham o título da terra. O título da terra não vai impedir você de comercializar. Esse é um outro fato importante que nós conseguimos garantir dentro da luta quilombola, que eu não preciso do título para poder comercializar. Assim como um assentado da reforma agrária, ele não precisa de ter o documento para poder comercializar, entendeu? Assim, total documentação, né? Quando você começou a falar assim, muita burocracia, eu vou dizer para você que a resolução fala ao contrário, justamente para ter pouca burocracia
no momento de você fazer a compra pública para o PNAE, entendeu? E o PNAE é tão amarradinho que mesmo o governo sendo fascista, ele teve que todo mês repassar o dinheiro para os municípios. Aí os municípios aqui não cumpriram a lei. Veja, então o quilombola, eu posso te passar uma orientação até mais. Posso passar depois a orientação direto do FNDE para o seu quilombo, para a gente poder fazer uma conversa com o seu quilombo e explicar, fazer uma formação sobre a DAP, que está todo mundo atrás da DAP, mesmo que não é quilombola, mas o quilombola não precisa dessa loucura toda para poder o PNAE comercializar. Que interessante. Nossa, ótimo, vai ser muito bom, porque tem muitas pessoas, como o senhor disse, eles já conseguiram adaptar quilombola. Só que a dificuldade está sendo eles conseguirem entrar para poder estar vendendo para merenda escolar. Assim, muito a fundo, eu ainda não consegui conversar com as pessoas que estão envolvidas, mas eu vou procurar me orientar melhor sobre Bias Fortes, Minas Gerais. Minas Gerais. Bias Fortes, Minas Gerais. Tá. Bias Fortes. Né? Depois, Felipe, se algumas pessoas, se você permitir que a gente possa passar umas datas de reuniões que está envolvido esse tema do PNAE, eu vou passar para você e as pessoas puderem entrar na reunião, acho que ficaria bom. Porque nós estamos fazendo reuniões justamente para isso, para esclarecer, para deixar, tipo formação de que pode, o que não pode, e ao mesmo tempo fazer formação com o gestor público, porque a fala da Maria José é muito ruim, porque o gestor lá sabe que não precisa endurecer tanto para comprar do quilombo, entendeu? Esse é uma coisa que a gente está... E o PNAE e o FNDE está muito solícito em fazer isso acontecer. Então, Minas vai ter uma reunião daqui a 20 dias sobre isso. Então, ótimo. Pode ser. Pode me colocar lá com mais algumas pessoas, se puder participar aqui do município, do quilombo, né? Para estar entendendo melhor, para a gente poder estar correndo atrás desses nossos direitos, né? Eu vou mandar um documento para o Felipe explicando passo a passo da DAP quilombola, e aí acho que ajuda vocês a discutir melhor. Mas ninguém sabe tudo não, viu? Cada vez eu vou aprendendo um pouquinho com as dúvidas que passam, aí eu corro atrás e vou aprendendo aí. É por isso que é importante participar dos cursos, né? Porque é como que a gente está aprendendo tanta coisa boa nesses nossos direitos. Muito bom esse curso. Obrigada, tá? Que bacana. Não, Edgar, vamos sim construir várias pontes aí, e inclusive a gente tem o grupo, né, de WhatsApp, você me passando o material, eu jogo lá, vejo também o pessoal que tiver interesse de participar das reuniões, né, temos um grupo bem bacana aqui, dos cursistas, né, várias lideranças locais em suas comunidades, assim. Se você permitir, Felipe, eu vou ser um pouco, vou fazer uma proposta para você. A gente poder fazer uma roda de conversa de um dia que você estiver aqui na sua grade, sem atrapalhar a sua grade, e o que eu estou fazendo fora, a gente pode fazer uma roda de conversa aqui com o FNDE. E mais uma pessoa nossa, a Maria José pode falar, cada um de nós fala um pouco, e a gente faz um bate-bola sobre o PNAE e as resoluções, entendeu? A gente tem, inclusive, uma aula que era prevista para tratar de políticas públicas, assim, que apontam, né, nesse horizonte da soberania alimentar, mas, de fato, hoje o PNAE é o que mais tem espaço. Só sobrou ele, Felipe. Só sobrou ele. O PAA acabaram com o programa de questão de alimento, não tem recurso, e só ficou o PNAE, e mesmo assim com ataque do pessoal do leite, do agronegócio, querendo mudar a lei do PNAE. Então, só tem ele. Sim, eu acho que a gente pode costurar dessa forma, de trazer para esse momento desse encontro essa proposta sua. A gente pode dialogar disso, então. Talvez um dia aí eu converso com a Cineide, que é quem está fazendo as rodas comigo nesse Brasil todo, e posso trazer um procurador que pode também falar um pouco
desse respaldo jurídico que eles estão dando para que o prefeito ou o gestor público possa comprar da gente, entendeu? Porque fica assim, mas não pode, porque não sei o quê. Aí o MPF fala, pode. E pode mesmo, entendeu? Interessante. Eu vou passar aqui para a Josiane, que ela levantou a mão, e depois eu faço alguns comentários também. Pois não, Josiane, bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Só para me ver se eu consigo contribuir um pouquinho com a Maria José e com as dúvidas dela, em relação a essa compra, essa venda do PENAI, geralmente a Emater dá uma força muito grande, né? Porque é um processo que passa pela Emater. Eu não sei como é que funciona a Emater no município dela, mas em várias cidades aqui na região do Rio Doce aqui, a Emater está dando um suporte muito grande. E com a associação, que ela, pelo que eu entendi, ela falou que tem associação, com a associação fica muito mais fácil ainda, porque aí eles compram da associação e passa, né, da merenda escolar. E entra como prioridade, sim, questão, somente quando tem uma associação organizada com isso, né? Então, eu não sei se contribui um pouco, mas se ela tiver Emater, de repente pode estar procurando Emater, porque aqui na região também, quem emite a DAP é a Emater. E a Emater emite essa DAP já como comunidade quilombola. A gente no começo teve dificuldade, porque eles não conheciam, mas com o tempo, agora todo mundo da comunidade, recentemente a gente foi lá renovar a DAP, já saiu, já estava saindo como quilombola, mas dessa vez já veio escrito lá, identificado como quilombola. Então, eu acho que de repente, talvez a comunidade fazer uma parceria com a Emater, se ainda não tiver, pode estar ajudando muito nessa questão, porque aqui em Cantagalo está funcionando com a ajuda da Emater, com esse apoio técnico da Emater nessa questão do PNAE. Ótimo, Rosiane, é isso mesmo. Por isso que nós estamos dizendo que falta a política de assistência técnica, que é de ATER. Nem todo estado ou município tem Emater para emitir a DAP. Por isso que tem essas dificuldades e às vezes tem uma trava, né? No sindicato rural, mas o caminho é esse. Como todo quilombo ele é associativista, porque para ele ter o título da terra, ele tem que estar organizado como associação, por isso que a terra do quilombo não é a terra da Maria José. Quando ele faz o reconhecimento da Fundação Palmares, ele deixa de ser uma terra individual, passa a ser uma terra coletiva, e ele só vai ter o título coletivo. Então, o título só vem com a associação quilombola. Então, até isso facilita, como você falou mesmo, que a Maria José pode o quê? Os grupos quilombolas que produzem X coisas organizam uma cooperativa quilombola. E essa cooperativa vai vender, como está acontecendo no Brasil todo. Talvez a comunidade, assim, Edgar, talvez para a comunidade, a associação seria o primeiro passo, né? Que eu acho que é mais fácil de estar montando para uma comunidade, uma associação, embora dá bastante trabalho, tem bastante trabalho para se montar, constituir uma associação, mas costuma ser mais fácil para a gente que mora na zona rural ter uma associação para estar correndo atrás de algumas políticas públicas que individual a gente não consegue, né? Tem que ser em grupo. E a Emater, geralmente, ela não pede documento de terra, porque já tem um certificado da Palmares, igual você falou, que já garante que aquele título ali vai ser coletivo. E como eles já sabem que não tem título, então, geralmente, aquela certificação da Palmares. Muitas vezes, nesse certificado da Palmares, eles pedem para estar emitindo essa DAP e já está colocando nela como quilombola, porque isso aí é má vontade, muitas vezes, dos órgãos que emitem as DAP, não colocar que a pessoa é de uma comunidade quilombola, né? Então, é isso, não sei se contribuiu com alguma coisa, mas qualquer coisa, se eu tiver ajudado, precisar de mais alguma coisa, estou aqui. Para mim, ajudou e muito. Licença, então, é só para falar, assim, que o Emater que nos ajudou, sim, e essa dúvida agora que veio foi justamente a menina que foi lá para renovar a DAP, e aí ela foi e falou sobre essa questão, né, que ele falou que precisava do cartão do produtor, que precisaria de terra.
Só que é bom saber, então, sobre essa importância da associação, porque eu pensei mesmo, quando a gente se organizou em DAP, em vender em nome da associação. Só que a gente não sabe quando se organiza para vender em nome da associação. Então, tendo essas conversas, seria ótimo, porque que várias pessoas conseguiram a DAP, quilombola, só que não está conseguindo comercializar o seu produto para merenda escolar. E aí a gente organizando e a gente entendendo, aí o que eles vão fazer? Eles ter um espaço para plantar, graças a Deus, eles vão poder aumentar a sua produção e vender, que é alface, couve, que vem tudo lá de fora para vender para a própria escola aqui. Então, assim, vai ser muito bom esse curso para a gente poder se organizar e já chegar falando assim para o moço da Emater. É assim que tem que fazer, está tudo organizado aqui, é só fazer isso e pronto. E a gente tem que chegar hoje, eu falo assim, com todos os entendimentos, para não ter, né, como disse, esse rolete para a gente. Vai ser muito joia isso. Eu quero essas informações. Tá joia? Felipe, só rapidinho para poder complementar a minha fala. Essa questão da associação, ela ajuda muito, principalmente quando a gente está querendo se organizar a vender. Nós aqui na comunidade nossa, a gente está voltando para a feira agora, porque a gente tem muita dificuldade com a água, com a questão do território mesmo, que o nosso território é bem pequeno, então, assim, a gente não tem esse amparo de terra para poder estar comercializando grandes quantidades. Mas tem uma associação aqui no município que ela consegue vender para o Instituto Federal de São João Evangelista. Então, e vende através da associação para o Instituto Federal, consegue fazer a entrega da merenda, do kit de merenda escolar para o Instituto Federal. Então, eu acho que assim, o caminho mesmo para começar, assim, como vocês estão tendo dificuldade, porque para ser individual tem que ser produtor, né? E com a associação você é agricultor familiar, né? Aí fica muito mais fácil. De repente, depois, se precisar de algum documento sobre isso, quem sabe eu posso estar te ajudando, aí depois você me chama no PV que a gente conversa. Pode ser, então. Pode ser. Obrigada. Ótimo, pessoal. Muito legal essa troca entre vocês, né? Porque para a gente que está escutando também é todo esse aprendizado, né? De experiências, né? Josiane trazendo uma contribuição muito interessante do seu território, né? E eu acho que o objetivo desse espaço dialógico é justamente esse, né? A gente ter essas trocas. Então, sintam-se à vontade também, quem quiser fazer mais considerações. Cláudio Mar levantou a mão também. Maurício. Maurício tinha mesmo levantado antes. Então, Maurício e depois Cláudio Mar, tá joia? Boa noite, Felipe. Boa noite, Edgar. Boa noite, Maurício. Bem-vindo. Eu gostei da exposição do Edgar, é muito interessante. Agora, eu gostaria de voltar na história, sabe, Felipe? Eu, na década de 60 e 70, eu vivi essa produção. Meu avô tinha o engenho, produzia a rapadura, o mel. Ele tinha uma roda que chama a roda, é onde produz a farinha, aqui no Norte de Minas, aqui em Janaúba, a gente chamava roda, né? A casa da roda, é onde produzia a farinha, o beiju, tinha o tiá também, que você falou aí. Então, assim, a nossa comunidade produzia de tudo. E meu pai e meu avô, eles negociavam essa produção na cidade de Janaúba, sabe? Eu convivi, isso assim, eu fico super emocionado, porque eu vivi isso, sabe, Felipe? E hoje, assim, o agronegócio chegou na nossa cidade, falando que a gente não sabia nada, que muitas vezes a gente colocava fogo na terra para poder limpar a terra e plantar, né? Então, eles falaram que a gente não sabia nada, eles chegaram e tomaram conta mesmo, né? Hoje o território nosso produz, mas, assim, a maioria dos quilombolas trabalha para os grandes produtores de banana e de fruta, né? Mas, mesmo assim, tem as pequenas propriedades que produzem manga, laranja, mandioca,
sabe? E no nosso território tem uma casa de farinha, o pessoal ainda produz o beiju. Então, assim, é super interessante com a história que eu li sobre a questão da alimentação e sobre o povo quilombola. Como que, assim, foi negado esse conhecimento para nós, sabe, Felipe? Eu estou com 65 anos e realmente, assim, eu estou revivendo uma coisa que eu fiz na minha comunidade quilombola. Eu trabalhei no campo muito tempo e ajudava meu pai. E agora que a gente vê que realmente assim, a gente comercializava, né? É super interessante, sabe? Esse conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço, Maurício, você trazer essas considerações, né? Eu acho que é tão válido a gente pensar, né, que esses elementos que a gente tenta trazer de historiadores que investigaram, né, informações em arquivos públicos, trazeram fontes bibliográficas e aí você atestar esses elementos, né, a partir da sua própria vivência, muito rico isso, né? E como que isso, de fato, né, durante muito tempo foi tirado de nós, né, esse conhecimento. Como a gente tinha comentado em outras aulas, né, a historiografia, durante muito tempo, ela se deteve apenas em quilombos de grandes dimensões, né, como o Quilombo dos Palmares, e negligenciou o conhecimento sobre esses outros quilombos, né, que tiveram uma série de dinâmicas próprias, né, mas que também eram dinâmicas existentes em outros, né, e essa questão da farinha, né, que você trouxe, muito interessante. Esse autor, inclusive, ele cita, né, que a farinha, a mandioca talvez seja o alimento mais característico, assim, de forma generalista, acerca do que eram os consumos nos quilombos durante o escravismo, né? E como que a produção da farinha, né, é uma tecnologia tão antiga e que foi tão desenvolvida, né, pelos quilombos. É muito rico isso, né? E a gente trazer para as escolas, a gente também resgatar essa memória, né? Acho que é um conteúdo muito relevante para se trabalhar também nos espaços escolares. Claudio Omar, pois não, bem-vindo. A Claudio Omar já fez uma fala, então não é bem-vindo, já é bem-vindo, mas já isso assim, passa a bola aí para você, Claudio Omar. Beleza, Felipe, obrigado. Entendendo aqui. Entendi perfeitamente. Então, só voltando um pouquinho na fala da Maria José, que inclusive eu fiquei sem entender o porquê que, como a DAP era coletiva, né, via associação, por que eles pediam aí o cartão do produtor, né? Se for individual aqui, por exemplo, a gente consegue o cartão do produtor via sindicato, né? O sindicato emite uma declaração de posse, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Onde a associação é afiliada também, e aí a partir dessa declaração de posse, como não tem documento de terra, aí é gerado esse cartão de produtor. Porém, é um cartão de produtor individual, como a Josiane falou aí, né? Aí, nesse caso da associação, não deveria cobrar aí esse cartão do produtor. E, inclusive, esse processo via associação, para entrega via associação, é muito importante porque, inclusive, tem pessoas, famílias que estão perdendo o Bolsa Família por emitir nota fiscal para entregar produtos, por exemplo, na escola, né? Então, aí, quando aqui o pessoal se organiza várias pessoas, por exemplo, 10 pessoas, e faz a nota fiscal no nome de uma pessoa, né? Aí essa pessoa pega o dinheiro e divide entre os demais. Só que essa pessoa que a nota fiscal sai no nome dela, aí acaba perdendo alguns benefícios, né? Como, por exemplo, o Bolsa Família. Já aconteceu casos também em outros lugares de pessoa que pega o auxílio pescador também perder por emitir nota fiscal.
né? Então, sendo via associação, é interessante porque não vai vir o nome daquela pessoa, a documentação daquela pessoa em específico, mas sim da associação, né? Então, essa é uma dica também que eu gostaria de trazer, porque às vezes emitir nota fiscal em nome de uma pessoa pode perder os benefícios, que inclusive não deveria, né? A gente acha isso uma política tão estranha, mas é assim que acontece, então é muito importante pensar nisso também, que via associação facilita mais essa entrega e não corre o risco de perder algum benefício que porventura as famílias venham a receber. Ah, que bacana, Claudio Omar, socializar essas informações. Maria José, quer comentar? Só para fechar, porque senão essa conversa não acaba hoje, porque a conversa está boa. Olha só, realmente aqui em Dias Fortes, a gente conseguiu a posse mansa pacífica, que foi desse jeito. E foi individual cada data quilombola. Porque não me lembro agora, assim, não vou poder lembrar de cor, que alguém comentou assim, por via associação é difícil, porque tem que ter mais de, não sei se é 30%, não sei quanto por cento de pessoas que sejam associadas e que tenham a data individual. Então, assim, nós recebemos várias informações que a gente não ia conseguir ter essas pessoas com a DAP individual já vendendo. É por isso que ficou as pessoas, né, da associação, não, as pessoas pegou essa DAP individual para vender. Porque a gente, se for, assim, a informação que eu recebi na época é que se fosse para ser via associação, tinha que ter, essa associação tivesse não sei quantos produtores, tinha que ser membros, tinha que ser metade, que tivesse a DAP individual, sabe? Então, assim, eu não sei. Então, assim, igual eu falei, vamos conversar futuramente, a gente vai tirando essas dúvidas para ir melhorando. Porque eu sempre quis fazer tudo com associação, com o grupo, sim. Portanto, assim, a gente já pensou em cooperativa, sim, só que no momento, para a gente fazer cooperativa, até para vender esses produtos, que a gente está com esse sonho do centro social, organizar o slogan, com a cozinha industrial, tudo direitinho, a gente pensou em cooperativa. Só que quando a gente foi ver as taxas de início para poder estar pagando, iria ficar muito caro, porque a gente, assim, é um processo que a gente está começando agora e nós estamos com medo de até arriscar. Então, o sonho no momento agora é a gente se organizar primeiramente em associação, montar um regimento interno dentro da diretoria que nós temos, que chama de desenvolvimento sustentável, para a gente poder estar escoando essa produção. E, se Deus quiser, eu sonho com isso e vai dar certo, quando começar a crescer, que a gente ganhar mercado, a gente consegue estar criando então, essa cooperativa da comunidade quilombola, Colônia do Paiol. Então, assim, a gente está com esse pensamento agora, porque até quem está nos orientando é o pessoal de Juiz de Fora, que é a Intercop, né, que trabalha já com processo de venda e tudo mais. Então, a gente está com esse sonho. Mas, assim, a questão da DAP quilombola, para a comunidade, que é muito importante. O sonho é isso, você vê nossos frangos lá sendo vendidos, você vê, você está falando, na época do jabuticaba, tem muito jabuticaba, quando tem abacate, tem muito abacate goiaba. Então, você vê nossos produtos lá na escola. Mas aí a gente precisa desses entendimentos, dessa organização, para a gente correr atrás, para poder estar garantindo esses direitos. Então, assim, muito importante vai ser essa reunião para ter esse esclarecimento e essas orientações para a gente já chegar, né, já com essas informações corretas, né, para onde a gente tem que chegar, se for o prefeito, se for o Prematé, né, para ir estar desenvolvendo. Porque a DAP quilombolas também foi assim. Aqui na região não consegui. O dia que a gente foi numa reunião, Juiz de Fora, com as esferas do governo federal, estava a representante estadual da Emater, aí eu falei com ela, todo o processo que a gente já tinha passado. Ela falou, faz isso. Eu falei, já fiz, isso não pode. Aí que ela foi para lá e falou para a gente, enviou para o Sindicato dos Trabalhadores, que era para a gente ir no cartório e fazer a posse mansa pacífica, que a gente nem sabia desse documento, aqui da comunidade, a gente foi no cartório e conseguimos fazer a DAP, aí depois dessa posse mansa pacífica, o moço da Emater emitiu para cada um essa DAP, quilombola. Então, assim, é muito aprendizado aí, e que a gente possa estar junto aí para correr atrás. Boa noite. Bacana. Se vocês puderem depois trocar os contatos lá no grupo, talvez vocês consigam se encontrar por lá. Então, troquem os contatos aqui no chat, né? Também. Estou vendo que vocês já estão
enveredando nesse caminho, mas só para reforçar. Eu queria resgatar, antes de finalizar, teve uma cursista no início que trouxe um questionamento, não sei se ela retornou. Bom, mas se você tiver por aí, se quiser resgatar esse questionamento, pode fazer agora, ou também na próxima aula a gente vai tratar, não nessa próxima, na seguinte, né? A gente vai voltar nessa discussão das políticas públicas e dar esse enfoque no PNAE. Claudiana também tinha comentado no início, né, a respeito das dificuldades locais, né, para acesso ao PNAE, decorrente das restrições, né, que tem-se para adquirir os alimentos e as imposições da vigilância sanitária, principalmente, né? Se você quiser resgatar alguma consideração, Claudiana. Então, Felipe, agora eu entendi depois, né, da apresentação. Eu acho que com as diretrizes agora vai ser melhor, porque assim, aqui no meu município, até que a Emater orienta a gente bastante, e quando aqui na minha cidade, tem 6 comunidades quilombolas, e eu que represento as 6 comunidades aqui. E aí eu tive uma época, numa reunião do Estado, e aí tinha muitas pessoas discutindo sobre a DAP quilombola. Eu cheguei aqui no meu município, tinha muita gente, os outros não tinha ainda. E os que tinha não estava lá específico comunidade quilombola. Aí eu cheguei, falei com o técnico, e ele, a partir daí ele começou a corrigir, e agora todos os que vai lá para renovar a DAP, ele já coloca, né, de comunidade quilombola, também o cartão do agricultor também, já vem tudo como comunidade quilombola. A gente ainda não tem o território, né, ainda é titularizado, mas cada um tem seu pedacinho de terra, e tem as terras de ovolunto ainda, mas a gente não tem, mas pelo menos um pouco de terras, a maioria dos agricultores aqui já tem, então dá para fazer, né, essa DAP pelo menos com um pouco de terra. Até das DAP a gente não tem dificuldade, a gente tem dificuldade ainda desses produtos, né, que a gente produz, e que, igual eu dei exemplo da farinha, né, de mandioca, de milho, e outros, né, que produzem e que precisa dessa vigilância sanitária, que a gente não ainda, né, liberado para entrega. Mas eu acho que com essas diretrizes agora, eu vou pegar, né, e vou estar passando para as escolas daqui, para a gente ter um entendimento melhor sobre isso. Mas obrigada. Que ótimo. Que ótimo, Claudiana. Eu acho que esse caminho é bem interessante. E aí, desculpa, Edgar, socializando também os documentos, as normas, as resoluções, eu vou estar transmitindo tanto no espaço, né, da sala de aula do Google, quanto no grupo de WhatsApp. E, bom, para finalizar então, que a gente já deu nosso horário, eu vou pedir a Késia, que comentou aqui, acho que foi uma musiquinha que ela jogou aqui no chat. Se quiser cantar aí para nós, Késia, a gente Eu acho finalizar. que. Boa noite, colegas. Eu acho que a maioria conhece. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Só quem entende de farinha sabe peneirar assim. Só quem entende de farinha sabe peneirar assim. Porque as farinhadas, Felipe, as casas de farinha são muitas aqui nos nossos quilombos, né? Então, quando vai ter uma farinhada, aí vai lá todo mundo, arranca a mandioca, leva para casa de farinha, reúne as mulheres, sentam ao redor, descasca a mandioca, aí passa no ralo, é todo um processo e é toda uma coletividade, né? Os quilombolas aqui sabem como é, né? Você e Paula
Não sei se vocês já tiveram a felicidade de conhecer, né? Uma casa de farinha, né? Uma Então, casa esse de processo farinha. todo se chama farinhada. Depois eu posso Que bom. disponibilizar a musiquinha na íntegra, viu? Ah, sim, super. Que massa, hein? Não tivemos uma mística para iniciar, que a gente tinha sugerido isso, né, de ter uma mística no início, mas tivemos agora no fim, assim, né? Muito bacana aí. E que legal saber dessa dinâmica, né? Eu já fui uma vez numa casa de farinha na Bahia, né, em São Francisco do Conde, e chegaram a me comentar desse rito, assim, né, que envolve toda essa questão, uma sociabilidade, e aí tem o cântico também, mas eu não cheguei a acompanhar, mas depois, se você puder também socializar a música na íntegra, aí a gente super agradece. E, então, finalizamos assim, né, muito felizes aí com essa apresentação final também da Késia. E Edgar, se quiser fazer umas considerações finais, passo a bola para você. Não, quero só agradecer, Felipe. O movimento tem um processo que foi feito para processar o Estado brasileiro pela fome, né? Que falta de política pública gerou fome, gerou morte. Então, tem um documento que foi feito por várias organizações e Ministério Público condenando o Estado brasileiro pela questão da fome. Quem puder depois acessar o site que eu coloquei, tem um documento lá, mas eu vou mandar para o zap do Felipe. Eu já mandei uma parte de uma resolução, vou te mandar algumas, Felipe. Já mandei uma agora aí para você. Mas obrigado, gente. Toda sexta-feira eu fico atento, né, para não perder o horário. Às vezes o sinal de internet não contribui, mas eu estou gostando muito do curso, muito mesmo. Então, hoje poder fazer essa troca de experiência, ouvir as pessoas, falar, ouvir, isso é bom, né? Eu acho que a gente aprende isso coletivamente. Ninguém sabe tudo, ninguém pode estar sozinho. E quando ele fala ninguém solta a mão de ninguém, tem que estar coletivamente junto, né? Senão não tem sentido. Então, muito obrigado pelo convite também, Felipe. Muito agradecido. Tamo junto, Edgar. Valeu. Gente, vamos tirar a foto então, que todo mundo abrir a câmera aí, fazer um registro final dessa aula ótima aí. Gostei muito de tudo que aconteceu hoje. Obrigado pela presença aí de todo mundo e as trocas que a gente realizou. Então vamos lá. 1, 2, 3 e X. Pronto, gente. Valeu. Valeu. Maria José, meu zap está ali, viu? Qualquer coisa, faz contato lá no grupo, a gente te ajuda também. Tá joia. Ótimo. Muito obrigada. Vou precisar muito mesmo. Axé. Axé. Bom final de semana para todos. Sextou, gente. Valeu. Valeu.